Olá, pessoal. Ângelo Primo, eu, raciocínio lógico, você, resolvendo as questões de escrivão da prova de Polícia Civil, né? O concurso, aliás, de Polícia Civil, realizado no dia 26/11/2023, tá certo? E aí, questões bem clássicas, porém, né, um pouco salgadas aí para o cargo de escrivão. Mas quem estava bem preparado não percebeu aí muita, né, diferença, tocou com certeza lá. A ideia é ganhar tempo na resolução dessas questões, né, para sobrar tempo para as outras, né? Deve ter sido aí o que o pessoal fez em relação, né, ao raciocínio lógico. Legal? Então vamos lá, nós vamos corrigir cada uma delas separadamente para que você possa estudar, né? Espero que você atinja o seu objetivo agora, não precise mais para frente. Porém, se precisar, está aí, né? Para a gente poder estudar esse formato aí no caso. Tá certo? Vamos lá. Primeira questãozinha, ele diz o seguinte lá, questão de número 55 da prova. Considere a afirmação. A escrita é clara e é precisa e gera incerteza. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação que corresponde à sua negação lógica, né? Se a escrita não gera incerteza, então a escrita é clara e é precisa. Se a escrita é clara e é precisa, então não gera incerteza. Se a escrita não é clara e não é precisa, né? E gera incerteza. A escrita gera incerteza, ou a escrita não é clara e não é precisa, ou ainda, ou a escrita é clara e é precisa, ou gera incerteza, né? E aí você percebeu que você está negando o conectivo e deveriam aparecer dois ous, né? No caso, porque eu tenho dois es. E aí, olhando as alternativas, você já percebeu que não tem lá, né, o que nós queremos. Então, o que eu tenho que fazer? Com muita calma, a primeira parte, que é a negação lógica. Então, primeiro, eu vou fazer a negação lógica, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Vamos fazer a negação. E essa negação, ela é composta de uma proposição que tem dois conectivos, tá certo? Então, a escrita é clara e é precisa, é um pacote, né? E aí, e gera incerteza. Então, a negação aqui, no caso, tem como referência o conectivo e. E aí, então, eu vou usar a regra para negar o conectivo e. Qual que é essa regra? É nega a primeira frase, troca o e pelo ou, nego a segunda, né? Clássico, negação do conectivo e. Porém, quando vocês forem fazer a negação dessa outra parte, aparece novamente um conectivo. E o conectivo é regra, nego a primeira, troco o conectivo, nego a segunda. Aí eu troco e nego. Então, se você fizer na ordem, né? Se você fizer na ordem, já vai negando e colocando, você vai ter o seguinte: a escrita é clara, negação. A escrita, tá certo? Não é clara. Ok? E vai virar o quê? Ou, né? É precisa? Não é precisa. Tá certo? Aí na sequência, ou nega, não gera incerteza. Perfeito? Perfeito. Aí o que aconteceu, né? Isso daqui eu não encontrei nas alternativas. Cuidado que o ou não tem nada a ver com isso aqui, né? Apareceram dois ous, mas não tem nada a ver. Então, o que acontece? A negação eu fiz, não encontrei a resposta, né? E eu fiz certo, não está errado. Logo, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu transformo, né, o ou? Então, ó, neguei o e, ele virou o quê? Ou. Como é que eu transformo o ou em outra coisa? Nós sabemos que o ou tem como equivalente o condicional. Então, eu vou ter que transformar esse ou, que foi o principal que nós geramos, em um condicional. Agora,
eu vou deixar de fazer a negação, que eu já fiz, e eu vou fazer uma equivalência. Qual é a equivalência lá no caso? Se você pegar, né, aquelas regrinhas, aqueles mnemônicos lá que eu falo, né, para vocês. Eu vou pegar os dois, né, pacotes aqui e mandar para o cinema, né? Cinema. O que significa, né? Se eu nego a primeira, então eu mantenho a segunda. Cinema, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou negar essa frase. Só que a negação dessa frase vai voltar a ser o que eu tinha antes, porém, o condicional. Se, né, a escrita é clara e é precisa. Certo? Então, né, mantém. Não gera incerteza. Não é uma questão difícil, porém, o que acontece? Só para os atentos, né? Porque eu fiz duas operações consecutivas. Primeiro eu neguei, a segunda resposta por equivalência eu fiz. Né? É uma situação que acaba o pessoal não esperando. Mas, né, quem já nos acompanhou sabe muito bem que eu sempre falo a respeito disso daí. Então, o que eu tenho que procurar é exatamente essa situação. Se a escrita é clara e é precisa, então não gera o quê? Incerteza, que seria a nossa alternativa B de bola, né? Então, sempre para a parte do escrivão, eu tenho, né, nós temos questões mais bem elaboradas, um pouco mais sofisticadas. E essa situação, né, de ter duas operações consecutivas, faz parte delas aí no caso, tá certo? Então, estou aqui entregando a questão de número 55, né? Porém, tem mais questões para a gente continuar resolvendo. Então, não se perca, né? Continua seguindo, que as dicas são boas, tá certo? O Júlio Primo se despedindo e até a próxima questão para resolver. Tchau!